Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. Segundo a OIT, 13 milhões de mulheres ficarão sem emprego em 2021 na América Latina. O investimento em energias renováveis pode gerar 8 milhões de empregos até 2050. Políticas de inclusão digital podem gerar 15 milhões de novos empregos na América Latina e no Caribe. No Brasil, milhares de pessoas tomaram as ruas em mais uma manifestação contra o governo Bolsonaro. De acordo com a OIT, 13 milhões de mulheres ficarão sem empregos em 2021 na América Latina. Em 2021, o desemprego feminino chegará a 42,2%. Os homens, por outro lado, vão recuperar 68,6% do emprego. Esta diferença entre homens e mulheres foi analisada e refletida no relatório Avançar na Reconstrução com Mais Equidade: os direitos das mulheres ao trabalho e no trabalho no centro da recuperação Covid-19. O documento observa que as mulheres sofreram uma perda desproporcional de emprego e renda. A causa desta situação é que trabalham nos setores mais afetados pela pandemia, uma vez que mantêm um nível de emprego mais elevado nos serviços de alojamento, alimentação e indústria transformadora. Globalmente, entre 2019 e 2020, a força de trabalho feminina perdeu 54 milhões de empregos, uma queda de 4,2%. O emprego masculino caiu 3%, representando a perda de 60 milhões de empregos. E o investimento em energias renováveis pode gerar até 8 milhões de empregos até 2050. As medidas para conter o aumento das temperaturas gerariam cerca de 8 milhões de empregos até 2050, principalmente devido aos ganhos nas indústrias solar e eólica, de acordo com um relatório da revista One Zero Earth. Atualmente, 18 milhões de pessoas trabalham no setor de energia, número que deve aumentar para 26 milhões, ou seja, mais de 50%. A fabricação e instalação de fontes de energia renováveis poderia ser responsável por 1/3 de todos esses empregos. Os países que realizem investimentos em energias renováveis, além dos benefícios ambientais, também gerarão emprego e renda para as próximas décadas. Um bom exemplo de desenvolvimento sustentável por meio do combate ao aquecimento global. E as políticas de inclusão digital podem gerar até 15 milhões de novos empregos na América Latina e no Caribe. O estudo Brecha Digital na América Latina e no Caribe, relatório anual do Índice de Desenvolvimento de Banda Larga do Banco Interamericano de Desenvolvimento, comparou o acesso à internet de países da região com as economias industrializadas e emergentes que fazem parte da OCDE. O estudo indica que o Brasil deveria investir cerca de 22 bilhões de dólares para se equiparar aos países desenvolvidos, e que isso geraria cerca de 3 milhões e meio de novos empregos. O México, com cerca de 12 bilhões de dólares, poderia gerar a mesma quantidade de postos de trabalho na economia digital em sua cadeia produtiva. Segundo o relatório, países como a Argentina e a Colômbia precisariam investir em média 5 bilhões de dólares, e com isso gerariam entre 1 milhão e 1 milhão e meio de empregos. Países com maior nível de acesso à internet de qualidade requerem menor investimento, como é o caso do Uruguai, que precisaria investir apenas 95 milhões de dólares e conseguiria com isso gerar 3 mil novos empregos. Países como o Chile estão situados em uma faixa intermediária, que precisa investir em torno de 2 bilhões de dólares, com cerca de 300 mil novos empregos. Quase os mesmos empregos que seriam criados na República Dominicana, com 800 milhões de dólares investidos. E a reunião do Conselho Executivo da CSA contou com a participação do ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. O novo presidente da CSA, Fred Redmond, realizou a abertura da 29ª reunião do Conselho Executivo da CSA. A pandemia não terminou e a vacinação é fundamental.
Com a CSA, vamos lutar pela distribuição das vacinas na nossa região, disse o presidente. O ato político contou com a participação de Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. Durante o ato político, o ex-ministro falou sobre os desafios da região. Segundo ele, estamos vivendo tempos cruciais e são muitos os desafios que estamos vivendo no contexto internacional. Mas há também importantes vitórias, como a de Kamala Harris e Joe Biden nos Estados Unidos. Representantes da Argentina, Brasil, Chile, Equador, Colômbia, Haiti, Nicarágua, Guatemala e Canadá participaram dos debates. Na reunião, o secretariado da CSA, eleito no último congresso, apresentou o planejamento estratégico para o período de 2021 a 2025. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, afirmou que precisamos reconstruir a integração regional com o Mercosul, a Unasul e a CELAC. E a ONU realizou o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. Entre 6 e 15 de julho foi realizado o Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Nesse fórum é realizado o monitoramento global da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Este ano, o fórum foi dedicado à recuperação da pandemia sob o lema Recuperação Sustentável e Resiliente da Pandemia de Covid-19, que promove as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável, construindo um caminho inclusivo e eficaz para alcançar a Agenda 2030 no contexto da década de ação e resultados a favor do desenvolvimento sustentável. Neste espaço, os estados relatam como avançaram nas metas para atingir os ODS da Agenda 2030. E, na ocasião, a revisão dos ODS focou nas 9 metas de desenvolvimento sustentável fortemente vinculadas à pandemia de Covid-19. Bárbara Figueroa, secretária da CSA para o Desenvolvimento Sustentável, destacou o papel dos sindicatos na promoção da Agenda 2030. Bueno, yo creo que lo primero es que efectivamente el movimiento sindical busca incidir en todos los espacios donde pueda. Acredito que, de fato, o movimento sindical busca se inserir em todos os espaços onde podemos ir para enfrentar o debate, não só sobre as consequências devastadoras que a crise da saúde teve, mas também como isso tem se tornado mais evidente, as falhas estruturais dos modelos e sistemas de desenvolvimento que não conseguem colocar o ser humano no centro e que privatizaram as condições básicas de vida e de segurança. E, portanto, neste quadro, com um foro de alto nível, não é apenas para garantir que os sindicatos sejam ouvidos, mas que um trabalho anterior foi feito, onde toda essa experiência consolidada está nos 43 relatos de países como México, Colômbia e Uruguai, que são os países da nossa região que estão apresentando relatórios com a sistematização do trabalho para que eles possam prestar contas do cumprimento ou não das tarefas de seus governos. Padrões que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 nos obrigam e têm atenção especial ao objetivo número 8, que é justamente sobre o trabalho decente, para que se compreenda o desafio de ter um Estado e uma saúde forte, e é um desafio universal. As tarefas por maior equidade e justiça social não envolvem apenas um desafio em relação às políticas de Estado, mas também exigem contrapartes fortes e validadas no mundo sindical, e isso exige também o trabalho que coloque as pessoas no centro da terra. Segundo a CEPAL, a América Latina deve adotar uma estratégia conjunta para a distribuição de vacinas contra o Covid-19. Alicia Bárcena, secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, pediu que a região se unisse para ter acesso às vacinas de Covid-19 com uma posição comum em relação aos países ricos. Segundo ela, vivemos em um mundo muito dividido em relação aos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Por isso, temos que nos unir para buscar soluções conjuntas em vacinas, medicamentos e, sem dúvida, na fabricação e produção desses produtos na região. Bárcena fez essas declarações em um vídeo compartilhado pelo Ministério das Relações Exteriores do México, na cúpula presencial com representantes de 32 países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Os países concordaram em lutar pelo acesso às vacinas para a região, uma das mais afetadas pela pandemia, com mais de 40 milhões de casos e cerca de 1,35 milhão de mortes. Em contraste, apenas um pouco mais de 1 em cada 10 latino-americanos está totalmente vacinado, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. E o presidente do México, López Obrador, criticou a OEA e sugeriu a criação de um novo organismo na América Latina.
Es ya inaceptable la política. É inaceitável que a política dos últimos 2 séculos, caracterizada por invasões e por colocar e tirar governantes ao bel prazer de uma superpotência, seja mantida. Vamos dar adeus às imposições e às ingerências e garantir a autodeterminação dos povos. Vamos iniciar uma relação em nosso continente sob a premissa de George Washington, segundo a qual as nações não devem se aproveitar da desgraça de outros povos. A proposta nem é mais nem menos do que construir algo semelhante à União Europeia, mas ligado à nossa história, à nossa realidade e às nossas identidades. Nesse espírito, não deve ser descartada a substituição da OEA por um órgão verdadeiramente autônomo, e não lacaio de ninguém, mas mediador, a pedido e aceitação das partes em conflito. E no Brasil, milhares de pessoas tomaram as ruas em mais uma manifestação contra o governo Bolsonaro. Este é o 4º protesto em menos de 2 meses em que o país se levanta maciçamente contra Bolsonaro e seu governo negacionista. Em mais de 400 cidades do país, os manifestantes também pediram para acelerar o processo de vacinação e aumentar o valor da ajuda para que os mais pobres possam enfrentar a crise que veio com o vírus, que já deixa mais de 14,8 milhões de desempregados. Convocados pelas centrais sindicais, partidos de esquerda, movimentos sociais, os protestos foram realizados de forma pacífica, ao longo do dia, e apenas foram registrados distúrbios em São Paulo. As manifestações mais massivas aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, assim como em muitas outras cidades do país. A gestão do governo Bolsonaro está sendo questionada por suspeitas de corrupção na compra de vacinas, que foram reveladas pelas investigações realizadas pela CPI da Covid no Senado. A negação do governo para enfrentar a pandemia e a suposta corrupção para a compra de vacinas geraram pressão para a aceitação do pedido de impeachment por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus, com mais de 550 mil mortes e 20 milhões de pessoas infectadas. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos reafirma o direito à greve, à liberdade sindical e à não discriminação. Em um posicionamento histórico, a Corte respondeu à consulta formulada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o alcance das obrigações dos Estados no âmbito do sistema interamericano a respeito das garantias de liberdade sindical, sua relação com outros direitos e a aplicação desde uma perspectiva de gênero. As principais reflexões da Corte Interamericana de Direitos Humanos incluem o dever do Estado de promover a participação da mulher na atividade sindical, na proteção contra a violência aplicada aos dirigentes sindicais, o direito à greve como direito fundamental e a negociação e direitos dos trabalhadores que trabalham em plataformas digitais. Segundo Hugo Barreto, assessor jurídico da CSA, o parecer do tribunal é de extraordinária importância para a região porque valida o direito à greve como um direito cidadão e inclui, pela primeira vez, a perspectiva de gênero aplicada aos direitos coletivos do trabalho. Bueno, es una opinión consultiva de la Corte. Essa é uma opinião consultiva da Corte com base em um pedido da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E é de extraordinária importância para a região pelos temas que aborda. 3 em particular: a liberdade de associação, a negociação coletiva e a greve. E no final do documento está presente a perspectiva de gênero. Então, desse ponto de vista, também é muito original ter a perspectiva de gênero aplicada aos direitos coletivos do trabalho. O que é visto sob um enfoque que não é discriminação na relação de trabalho, mas aqui a abordagem de gênero é analisada através dos direitos coletivos do sindicato, a greve, e do dever do Estado de aplicar as políticas em favor da não discriminação no exercício dos direitos coletivos de mulheres em greve e nos sindicatos. São aspectos de extraordinário interesse, com uma concepção muito ampla do direito de greve, que na América Latina é um direito muito restrito e quase sempre vinculado ao exercício do direito de defesa do interesse específico e profissional do trabalhador. Por outro lado, a opinião da Corte manifesta uma ideia
da greve com um exercício quase cidadão, no sentido de que a greve também pode ser aplicada para propor políticas públicas, políticas econômicas e sociais, ou seja, o que é conhecido como a greve política, é totalmente aceita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse parecer consultivo que é de grande importância para o nosso continente. E mais de 20 mil empresas fecharam as portas na Argentina em 2020. Essa e outras notícias no próximo bloco. Durante a pandemia de Covid-19, mais de 20 mil empresas fecharam suas portas em 2020 na Argentina. As estimativas da AFIP apontam que 100 mil postos de trabalho foram perdidos. Nova York exigirá o certificado de vacinação aos trabalhadores da saúde pública e o teste anti-Covid. O prefeito da cidade, Bill Blasio, anunciou a decisão que entrará em vigor no mês de agosto. Os Estados Unidos estão registrando o aumento de casos de Covid em diversas regiões do país. Segundo o Observatório de Liderança Empresarial da Escola de Negócios de Barcelona, 94,6% dos trabalhadores recebe e responde mensagens fora de seus horários convencionais de trabalho. O estudo indica que o percentual aumentou com a disseminação do trabalho remoto. 76,8% dos entrevistados admitiu consultar o celular antes de dormir e ao acordar. Trabalhadores migrantes de serviços essenciais exigem a cidadania nos Estados Unidos. Centenas de imigrantes trabalhadores essenciais protestaram nesta sexta-feira em Nova York para exigir que o governo dos Estados Unidos facilite a obtenção de cidadania para 5 milhões de indocumentados que trabalham no setor. O protesto começou em Columbus Park, no sul de Manhattan, e apesar das altas temperaturas, completou uma longa jornada que levou os manifestantes através da icônica ponte de Manhattan. A jornada busca a regularização de 5 milhões de pessoas que arriscaram as suas vidas durante a pandemia. Na semana passada, esta iniciativa nacional obteve uma vitória, quando os democratas do Congresso anunciaram que seu pacote de infraestrutura proposto incluiria um caminho para a cidadania. No entanto, um juiz ordenou que o governo suspendesse a concessão de novas proteções de imigração sob o Programa de Ação Diferida para Chegadas à Infância, DACA. E o Peru celebrou os 100 anos da sua independência com uma série de atividades cívicas. O Peru celebrou os 200 anos de sua independência com uma série de atividades cívicas. Em uma delas, uma bandeira peruana gigante de 4.000 metros quadrados exibiu suas cores vermelha e branca sobre o Huascarán, a montanha mais alta do Peru, para comemorar o bicentenário da independência do país, que foi celebrado no dia 28 de julho. Com 200 metros de comprimento, 20 de largura e mais de 300 quilos, a bandeira foi carregada por 25 guias de montanha na expedição Bandeira do Bicentenário, comandada pelo montanhista peruano Víctor Rímac. Embora o objetivo fosse chegar no topo de Huascarán, localizado a 6.768 metros de altura, o clima adverso só permitiu que a bandeira fosse carregada até 5.400 metros acima do nível do mar. Com esse gesto, Rímac e sua equipe querem promover a reativação do turismo na região central de Ancash, cuja capital, Huaraz, é o epicentro do turismo de montanha no Peru. E na Guatemala, a apicultura resiste às mudanças climáticas. Os apicultores da Guatemala buscam manter suas atividades no país centro-americano em um contexto de crise climática e do envenenamento recente de mais de 1 milhão de abelhas em uma fazenda na região central do país. A esses fatores se soma a pandemia de Covid-19, que além das mais de 10 mil mortes na Guatemala em mais de 340 mil casos, impactou na produção, causando uma queda de 27% no último ano. Para Edwin Munhoz, um dos 3.300 apicultores legalmente registrados, a abelha é considerada um sensor do grau de poluição que temos no planeta e, como se sabe, desempenha um papel imprescindível na polinização, já que 75% a 80% dos vegetais se reproduzem pela transferência do pólen das abelhas. No país, existem 5.000 apiários e 3.300 apicultores cadastrados no Ministério da Agricultura.
Mais de 65% deles estão localizados na parte sudoeste do país. A Guatemala produz uma média de 2.000 toneladas por ano. O maior comprador do mel da Guatemala é a Alemanha, que em 2020 importou 63% da produção do país, seguido pela Costa Rica e Espanha, com 7% cada. E a CELAC assinou um documento que cria a Agência Latino-Americana do Espaço. Os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, assinaram o Acordo Constitutivo da Agência Espacial Latino-Americana e do Caribe, ALCE. Os representantes do México, Equador, Bolívia, Argentina, Costa Rica e Paraguai assinaram um acordo com o compromisso de apresentar a ALCE na reunião de chefes de Estado e de governo marcada para o dia 18 de setembro, para que toda a região seja incorporada, afirmou o secretário mexicano Marcelo Ebrard. Todos os países aqui representados estamos fazendo algo respeito ao espaço. Todos os países representados aqui estão fazendo algo em relação ao espaço. Só que agora faremos em conjunto e depois os recursos serão multiplicados por cerca de 20 vezes. México e Argentina concordaram que desde outubro de 2020 iriam criar a ALCE com o objetivo de colocar em órbita um satélite da CELAC. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, hoje finalizamos a agência, que está instalada, já que a questão espacial e de satélite é basicamente uma questão que transcende as nossas fronteiras e que também devemos nos complementar. As autoridades têm defendido seu compromisso com o espaço como forma de melhorar as telecomunicações, o monitoramento ambiental, o transporte, a previsão do tempo e a telemedicina. O projeto tem sido uma prioridade para o México à frente da CELAC, que tem gerado uma série de projetos de cooperação internacional. E um artista colombiano expõe os desenhos das crianças nas suas mesas escolares. Arte e educação se unem na nova exposição do artista colombiano Oscar Murillo, vencedor do Prêmio Turner de Artes Visuais. Na exposição, o artista revela o que alunos do mundo inteiro desenham em suas carteiras escolares. Mais de 40.000 telas de 100.000 alunos serão expostas na Cardinal Pole, em Londres. A exposição, chamada Frequências, começou com o envio de telas em branco para escolas do mundo inteiro, para que os alunos de 10 a 16 anos pudessem liberar a sua imaginação. Segundo Oscar Murillo, a iniciativa foi ganhando força até atingir 350 escolas em 34 países. Segundo ele, há um desejo comum de captar o contexto cultural. Vivemos em um mundo onde existe uma tendência e uma força globalizante que faz com que muitos dos estilos, ritmos e interesses seja compartilhado em diferentes países e continentes. A exposição será inaugurada no dia 30 de agosto. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.